já contextualizou um pouco do momento global e da necessidade, né, dessa regulamentação em relação à proteção de dados. Agora eu quero trazer um pouco vocês para a realidade do mercado imobiliário e conseguir enxergar aonde que está o problema, aonde que estão os riscos, aonde que os empresários, né, e os colaboradores, enfim, aonde que as pessoas envolvidas no mercado imobiliário precisam se atentar. Tá? E a gente vê alguns riscos bastante presentes e específicos para o mercado imobiliário por conta de algumas características. Primeira característica é a existência de uma cadeia de fornecimento do produto ou do serviço que implica no compartilhamento de dados entre inúmeras empresas ou pessoas, né? Então, vamos dar um exemplo concreto. Eu tenho uma construtora que está oferecendo um apartamento no mercado e eu contrato uma imobiliária para fazer a venda desse apartamento, que por sua vez contrata, por exemplo, um corretor associado. Eu faço a venda desse produto, desse imóvel da construtora e, portanto, eu coleto uma série de dados desse cliente, né? Eu vou coletar dados de nome, RG, CPF, endereço, enfim, para fazer a minuta do contrato, por exemplo, fazer a minuta da proposta. Toda a cadeia de fornecimento daquele produto tem acesso a esses dados. Então, desde a construtora até a imobiliária com seus colaboradores, até um corretor associado, por exemplo. Sem mencionar outros prestadores de serviço que muitas vezes têm acesso a esses dados. Então, por exemplo, uma imobiliária às vezes precisa contratar uma empresa terceirizada de marketing para atingir determinado cliente, ou precisa contratar uma plataforma para gestão dos seus clientes, seu CRM. Todas essas empresas vão ter acesso aos dados daquele cliente específico. Então, esse compartilhamento, ele é absolutamente essencial para a prestação de serviço, ele é essencial para que a construtora consiga vender o imóvel, mas o vazamento ou a infração a esse dispositivo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode ocorrer em qualquer momento dessa cadeia. Outra particularidade do mercado imobiliário diz respeito à quantidade de dados que são coletados, né? Então, eu mencionei alguns aqui, né, de RG, CPF, e-mail, enfim, mas muitas vezes não são esses os únicos dados que são coletados. Às vezes a construtora vai financiar aquele imóvel, né, diretamente com a construtora, às vezes precisa coletar imposto de renda, precisa coletar informações bancárias. Muitas vezes toda essa documentação vai ser exposta também a essas mesmas pessoas, essas mesmas empresas. Então a quantidade de dados compartilhados, ela é imensa. Não é só uma questão da quantidade de pessoas e de empresas envolvidas, são muitos dados coletados. Um terceiro aspecto que também diz respeito especificamente ao mercado imobiliário é da fragilidade da equipe. E realmente isso pode ser estendido a vários setores, mas especificamente no mercado imobiliário a gente tem uma particularidade que, na minha opinião, pode trazer muitos riscos, que é a particularidade do corretor de imóveis, que, via de regra, é um profissional que não tem um vínculo direto, né, nem com a construtora, nem com a incorporadora, nem com a imobiliária. Então, a gente sabe que é um profissional que muitas vezes tem alta rotatividade, que não tem um vínculo, por exemplo, trabalhista, né, que não tem, por exemplo, um contrato que possa vincular ele. A gente sabe que esse mercado normalmente é um mercado um pouco mais informal, a depender da empresa que a gente trabalha. E esse dado pode ser vazado pelo corretor de imóveis, né? E, a partir disso, toda a cadeia pode ser responsabilizada. Outros dois aspectos que eu acho importante mencionar em relação aos riscos que muitas vezes a gente vê nas empresas sistemas obsoletos, né, um descontrole sobre senhas, sobre logins. Isso também terá que ser alterado. Do mesmo modo, também é importante mencionar que no Brasil a gente não tem uma cultura de proteção de dados. É indispensável que os seus colaboradores, que os seus parceiros sejam sensibilizados sobre o tema, porque
certamente toda e qualquer empresa da cadeia de consumo poderá ser responsabilizada. Então, só dessas questões, desses exemplos que eu consegui trazer para vocês, a gente já consegue perceber como essa lei vai sim impactar frontalmente o mercado imobiliário.